Olá, sejam muito bem-vindos. O nosso Questão de Ordem de hoje tem como convidado o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, presidente da Comissão de Agricultura do Senado da República, que sempre está aqui com a gente para esclarecer os temas de interesse do agro. Senador, obrigado por ter aceito mais uma vez o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de voltar aqui ao Questão de Ordem, né, para a gente bater um papo e esclarecer aquilo que vocês acharem que é importante para o telespectador. Vamos começar com um ponto que está na ordem do dia, que é, bom, os senhores aprovaram, o Congresso aprovou o licenciamento ambiental, o presidente vetou aí uma balaiada, como diz lá em Goiás, de artigos. E como é que está a bancada da Frente Parlamentar? Derruba esses vetos, senador? O mais aconselhável seria exatamente derrubar. São 63 vetos, o que significa que o projeto está todo modificado, né? E junto com isso manda uma medida provisória para implantar alguma coisa a mais, né? Por exemplo, a licença especial, licença ambiental especial, aquilo que é de interesse estrito do governo, mas nós temos aí, acho que tudo é interesse do governo, que a produção, de um modo geral, tem que ser interesse nacional, né? Mas aí ele quer tirar os projetos, né, a construção disso, o licenciamento daquilo. Não é bem assim, nós vamos avaliar tudo. Claro que o parlamento é um lugar de diálogo, né? A gente está ali para conversar, para dialogar, para construir, e vamos fazer isso. Aquilo que de repente for ponderado como importante, que a gente pode flexibilizar sem comprometer a questão da agilidade, da modernidade na concessão da licença, certamente vamos construir esse entendimento. Mas a bancada como um todo do agro entende muito mais que a gente deve se unir mais uma vez e derrubar aqueles vetos que de fato são sem fundamento, desnecessários e que atrapalham a vida do país. Parece que um dos temas que mais foram criticados pelo governo foi a questão do autolicenciamento. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre isso, o que significa e por que ele é importante? A questão do reconhecimento, do compromisso, né? O brasileiro gosta de burocratizar, né? Até na Constituição é toda detalhada, é tanta coisa complicada. Tem coisa mais séria do que o leão, o negócio do imposto de renda? Não tem, né? No entanto, você faz isso autodeclarando. Eu ganhei tanto, né? Gastei isso aqui, papapá, assina embaixo, está, né, comprometido diante da legislação. Se eu fizer a informação errada, vou ser punido. É, né? Claro. informação errada, né? Aí você é auditado, digamos assim. A Receita vai lhe ferrar. Vai. Né? Quer dizer, se a coisa mais séria com relação ao cidadão, que é isso que eu entendo que seja, né? Ele faz isso de forma autodeclaratória, não é verdade? Por que eu não posso fazer algumas coisas? Eu, por exemplo, tenho um projeto de lei com relação ao CAR, que os estados não analisam e não validam. Ele tem que ser igual ao imposto de renda, autodeclarativo. Por que algumas licenças, olha, isso aqui eu posso fazer, eu assino embaixo. Se eu for auditado amanhã e tiver algum erro, eu estou ferrado, né? Então, a gente tem que parar de pensar com essa cabeça de terceiro mundo que ama e prestigia a burocracia em detrimento do desenvolvimento, para pensar em alguma coisa, mas ninguém é bandido, não é? Todo cidadão é correto, inocente, até que se prove o contrário. Mas essa turma vê diferente, eu não vejo isso com dificuldades. Chamaram, inclusive, de PL da devastação, quando, na verdade, nós temos um Código Florestal e a gente pode até, e o senhor certamente vai discorrer até melhor sobre isso, né? Tem uma lei pesada, forte. O código está pronto, está em vigor, está andando, todo mundo tem ele como referência, né? Então, não precisa mais de xerife para ficar acompanhando e arrumando papel e atrasando o processo e atrasando o projeto num país que praticamente está quebrado, que precisa arrecadar, que estão inventando imposto de tudo quanto é lado por causa de mixaria, 15 bilhões de reais. Aí você atrapalha o andamento das coisas porque tem que ter mais papel aqui, tem que dificultar mais ali e tem que, né? Mais uma vez, o meu protesto com relação a isso. A gente precisa, né, facilitar isso e declarar dessa maneira na licença ambiental e assumir responsabilidade é uma forma que se usa não só aqui, mas em vários países do mundo afora, países desenvolvidos, se faz isso, acreditando e de boa fé no cidadão, no produtor rural. Então, há uma união, então, da Frente Parlamentar da Agropecuária no sentido de derrubar. Na sua grande maioria, sim.
É verdade. Agora, já que o senhor tocou nessa questão, o senhor falou, ó, o país está quebrado, está com dificuldades, e de fato nós estamos passando por desafios que talvez não imaginássemos que fôssemos passar diante dessa questão global do protecionismo. Há pouco, integrantes da Frente Parlamentar estiveram nos Estados Unidos tentando romper essas barreiras. Já que o senhor tocou nessa questão, eu lhe pergunto, quais são os desafios que o senhor vê pela frente para a gente poder, vamos dizer assim, ganhar o que já estamos ganhando, ser primeiro lugar na produção de carnes, de proteína animal, de grãos, e ter mercado para comprar? Nós somos, digamos assim, campeões, né? Não é que primeiro lugar está, mas somos que dominamos o mercado, mais ou menos em 10 itens desses que você colocou aí. Entre eles, por exemplo, um que humilha todo mundo, que é o suco de laranja. Em cada 10 copos que se toma no mundo, 8 é brasileiro. Não é? Então a gente domina o mercado. Esse tarifaço, o Trump é meio durão na queda, todo mundo sabe que americano tem pavor com esquerda, né? Então, e aí, a gente quando avalia isso de forma mais ampla, a gente forma um BRICS, o BRICS, né? Aí você tem China, você tem União Soviética, Índia. A Índia, você tem até o Irã, que os caras americanos não conseguem conviver bem, não é verdade? É. Aí tem esses problemas internos políticos aqui, de questão do judiciário, junta tudo isso com as declarações do presidente da República, querendo criar uma moeda paralela, não é, ao dólar, para poder trabalhar com esses países, não podia dar diferente. 2 mais 2, vai dar 4 sempre. Não dá 3 nem 5, é 4. Então, é um negócio que estava previsto em função de tudo isso. Bom, mas o que já aconteceu, que eu acho que é interessante que o próprio negócio vai encontrando soluções. O cara que importa do Brasil, né, ele encontra a solução para tirar o que ele importa da lista negra, não é verdade? E aí vai saindo, vai. À medida que a gente for construindo dessa forma, a gente vai avançando, não é? Vai ficar, digamos assim, pouca coisa sobretaxado, que de repente vamos ter que achar o caminho do diálogo para o entendimento ou outros mercados para onde encaminhar nossos produtos. É mais ou menos isso de forma muito prática. A ajuda que o governo anunciou dos 30 bilhões, o que é possível fazer mais, hein? Eu tiro por aquelas coisas emergenciais que o Brasil sempre faz. No Rio Grande do Sul, X bilhões de reais para fazer isso. Aí passa um tempão, né, e quando chega, já saiu algum recurso? Não é só desse governo, qualquer um governo. Dificuldade de acesso, burocracia. Vixe, quando vem terminar, a situação de emergência já diluiu no mundo. Mas o governo, mesmo sem dinheiro, a gente vê as dificuldades que está tendo no governo nesse momento. Eu acredito que vai, de forma prática, viabilizar isso ao sistema bancário. Uma coisa que me assusta com isso são as nossas taxas, né? Se você está ruim e toma um remédio, né, um empréstimo com taxa muito alta, o que está escrito lá no final? É que você vai quebrar. Você está com o mercado restrito, né? Até que você arrume outro mercado ou negocie uma mudança de taxa para poder inserir sua mercadoria no país e tal, né? Então, esse financiamento, esse atendimento é louvável, é interessante, mas, pelo amor de Deus, traga uma taxa que não mate, em vez de dar vida. Bom, eu falei do açaí, mas, gente, a gente conversa aqui, mas o Pará, e por vezes, às vezes a gente esquece, é o segundo maior rebanho bovino do Brasil, e é claro que a carne também está nesse rol das taxações. Porém, os Estados Unidos, a gente aumentou muito as exportações, mas a gente tem muito mercado comprando a nossa carne, inclusive o México. Perfeito. Mas veja só, lá no Pará, o sonho do empresário paraense, do frigorífico, do empresário do estado do Pará, é mandar para a China, né? É habilitado dentro das normas chinesas, entendeu? Pouca coisa se ouve falar de exportar para os Estados Unidos, correto? Agora, o desespero de todo mundo é habilitar seus frigoríficos para vender para a China. Então, eu não estou escutando muito choro nem muito ruído com relação a isso nesse momento. Mas eu vi uma reclamação dos pecuaristas com relação à questão de rastreamento. Havia uma exigência com relação a prazo e os pecuaristas para até a COP30. Como é que está isso, senador? Não, o governo tem uma lei que bem antes da lei nacional, o governo do estado tem uma legislação que tem tempo, 2026 todo mundo tem que fazer, e que eu acho que a coisa fora da ordem, né?
não obedece. Primeira etapa seria isso. Por exemplo, no Pará, regularização fundiária. Documento de terra tem que ser número 1, né? Estabelecer com segurança a questão da legislação do licenciamento ambiental, que está aqui ainda sendo discutido, né? Porque esse negócio do rastreamento bovino, ele não pega só a questão da sanidade animal, da saúde animal, não. Ele pega onde está localizada a fazenda. Se, por exemplo, no Pará, nesse momento, está rodando lá da FUNAI 46 pretensas terras indígenas. Você está lá bem tranquilo e no dia seguinte amanhece no Diário Oficial que aquela sua região, né, está afetada por uma pretensão indígena. A partir dali você não pode mais vender gado, não pode. Se você rastrear, né, quando botar no QR Code lá, a sua fazenda está dentro de uma área de pretensão indígena. Acabou. Você vai ter que fazer churrasco do gado. Não dá para vender para ninguém mais, né? Aí o que tem muito no Pará também? Um mosaico de reservas ambientais, né? O cara chega, o governo, pá, de noite sai no Diário Oficial, você fica impactado no dia seguinte. O rastreamento vem, não quer gado de área de pretensão indígena, não quer gado de áreas de reserva, seja ela qual for, entendido? E isso vai ficar pouca gente podendo vender gado, porque como a desordem ambiental e agrária no Pará é um negócio de louco, né? E o governo surpreende todo dia com a nova pretensão. Eu, por exemplo, estou aqui numa areazinha, amanhã eu não sei se eu estou podendo ou não vender meu gado, correto? Vender meu gado. Porque o frigorífico, quando vai fazer teu cadastro, quer tudo, né? Todas as informações, onde é que fica, Ele tem acesso ao sistema, ao computador, ele olha. O banco que vai financiar, vou. Chega no banco, olha, eu quero assim, assim, o gerente dá licença, onde é que fica a sua fazenda? Não pode mais financiar. Então é um negócio difícil, lá precisa dar uma parada, é aquele famoso para acertar. Para, acerta para poder começar de novo. Está todo mundo com muito temor do rastreamento, muito, muito, muito mesmo, porque ele vai terminar deixando poucas fazendas vendendo gado. E é exatamente esse tema que o senador tocou aqui no final desse bloco, da regularização fundiária, que a gente volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não saia daí. Olá, estamos de volta com Questão de Ordem. Hoje entrevistando aqui o senador Zequinha Marinho, do Podemos, do Pará, presidente da Comissão de Agricultura do Senado. Senador, no final do último bloco a gente falou sobre, o senhor tocou no tema da regularização fundiária. Por que não anda? Falta vontade política por parte do governo. O governo precisava priorizar isso, né? E a gente tem no Congresso uma dificuldade muito grande com relação ao problema político-ideológico, né? Enquanto uma banda do Congresso defende a propriedade privada, né, que tem documento, que tem segurança jurídica, que o cara pode ir ao banco, né, tirar dinheiro emprestado. Tem outra cadeia dominial, passa por tudo bonitinho, negócio como manda o figurino. A outra turma acha que essa terra tem que ser pública, né, que é o que defende os pais de cada uma dessas ideologias. Aqui defende assim, aqui defende ao contrário. Eu nunca vi ninguém desenvolver da forma como a gente vive em grande parte do Brasil, principalmente na região norte. Região norte, principalmente a Amazônia, que, né, pega ali os 7 estados, mais um pedaço do Maranhão, um pedaço do Mato Grosso, é a pior bagunça fundiária do planeta. Do planeta. E junto com isso, o problema ambiental, que caminha junto. Né, caminha junto. Então, a gente precisa agilizar. Quando assumi a presidência da Comissão de Agricultura no Senado, a gente elegeu alguns temas como prioridades. Primeiro, licenciamento ambiental. Está avançando. Votou-se no Senado, votou na Câmara, o presidente está vetando e tal, aquele negócio todo. Tá caminhando. Daqui um dia a gente, se Deus quiser, chega aos finalmente. Agora, temos que levantar a bandeira da regularização fundiária. Aí, temos que aprovar a questão legal, né? Onde o governo, a turma da esquerda, querem regularizar a grilagem, fazer não sei o que. Não tem nada a ver com isso, né? O cara que vai tomar conta de um programa desse não pode ser tão idiota. Tem que ser uma pessoa, tem que ter critérios bem definidos. Nós temos um projeto bem moderno, o 510,
do Irajá, bem avançado, onde embarca a tecnologia. Em vez de você ir lá e medir de corda, como antigamente, né? Puxa aí, não existe mais isso. O satélite te dá uma área exata, né? Então, tecnologia tem que vir para dentro para facilitar, apressar, agilizar o processo e assim para frente. Nós vamos vestir a camisa da regulação fundiária e vamos ver o que é que a gente faz. Nós temos um relator aqui na CRA, né? Na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, um outro relator na CMA, lá, e cada um pensa de uma forma, né, diferente do que aconteceu na questão ambiental. Isso Né? sem contar com os projetos que tem na Câmara também. Que esse tema, desde que eu cubro agro, eu vejo falar da tramitação da regularização fundiária no Congresso. Aqui no Senado a gente quer avançar com o que tem, né? Depois a gente manda para a Câmara, que vai tentar fazer a parte dela, quem sabe alguém pode ter uma ideia melhor e melhorar o projeto. Mas eu acredito que a gente vai fazer alguma coisa que funcione, né? Que entregue resultado. Não dá. Eu estava até conversando no Pará, numa reunião recentemente, eu disse, olha, se hoje nós temos 1,3 milhão de hectares, 1.300.000 hectares hoje de plantação de agricultura, né? Só isso no Pará. Podemos chegar a 9 milhões de hectares. Mato Grosso tem 10 milhões de hectares, né, plantado hoje, sendo utilizado. E é a potência que é. Mas o Pará não avança. Tudo dentro do Código Florestal, mantendo tudo. Lá Nós somos enormes em termos de... É verdade. Nós somos um grande estado. E a gente, para fazer isso, a gente não precisa derrubar uma árvore. Só reutilizar as terras que já foram abertas, que estão lá degradadas e que, se realmente forem utilizadas, vai atender o Brasil de uma maneira especial. O ministro da Agricultura está querendo desenvolver um discurso na COP em cima disso. A reutilização dessas áreas, financiamento para elas, para poder preservar a floresta que está em pé de forma intacta lá. A gente vai utilizar a área que já foi aberta. Isso é importante, necessário, óbvio para todo mundo. E a gente precisa fazer isso. Se a gente não fizer regularização fundiária, a gente vai morrer pobre em cima da riqueza. Porque não há segurança jurídica, né? Não. Você não sabe a terra de quem é, não tem condição de fazer um empréstimo no banco, você não sabe para quem deixa a terra. Também. É um bocado de coisa. Agora, tem um modo, assim, já tem algumas coisas que o senhor acha que assim, não pode estar fora. Eu sempre acompanhei isso de perto nessas discussões, era qual o tamanho do módulo para regularização, não pode ter gente que seja parente ou filho de não sei o quê, de político. Que é as regras? Não, são regras óbvias, né? Para evitar esses erros primários. Não, porque eu tenho uma terra aqui, eu divido com a família todinha. Não é injusto isso. Porque se você tem filhos adultos, casados, e está todo mundo utilizando aqui esse espaço, né? Aquele filho tem direito realmente de ter um pedaço de terra, ele vive dali. Né? Ele já é um homem, ele já tem família. Né? Então, está todo mundo agrupado, desagrupa. Mas e o módulo? Os nossos módulos lá eles variam de região para região. Né? 75 hectares, 70 não é o mesmo para o estado todo. Né? Mas é a maior parte. Mas é a maior parte. Então, aqui a região é tanto, um pouco menor, um pouco maior, mas equilibra tudo isso, sem problema nenhum. Não vejo isso como dificuldade, não tem dificuldade nisso. Dificuldade é o quê? Primeiro, definir a regra do jogo aqui na questão legal. Segundo, aportar algum recurso. Nós estamos trabalhando na Comissão de Agricultura para ver se em 2026 a gente combina com os colegas, membros da comissão, para a gente colocar um recurso em cima disso. Fazer um mutirão até, né? Porque não é só o Pará. Não é só o Pará. Né? Nós temos aí, se for pegar, né, a região norte ou toda a Amazônia, nós vamos ter 9 estados envolvidos nisso. Agora, já que o senhor tocou nessa questão, aí nós vamos partir para... O Pará não faz fronteira com algum país lá em cima, o Pará? Faz sim. Nós estamos aqui, os municípios de Óbidos e Oriximiná, chegando na Guiana. Na Guiana, pois é. Nós estamos falando agora de regularização de terras em faixas de fronteira. Como é que está esse projeto aí? Ele prorroga para 2030, dando 5 anos aqui. Né? Já aprovou no Senado, está na Câmara, vai pautar com certeza, e a gente se vê livre desse sufoco que foi, né, tomou todo mundo de surpresa, que o treco vencia agora. Né? Se vencesse agora, a gente ia ter problemas outros. E o Brasil tem uma fronteira gigante. Tem uma fronteira gigante. Então, a gente precisa dar uma regulamentada nisso. Tem um projeto, parece que da Câmara, trabalhando em cima disso. Quer dizer, deu-se um prazo de 5 anos, folgou a corda, né? E tem que trabalhar de forma bem inteligente, para não ficar nessa dependência, porque se vence e não renova, essa terra retorna à União. Né? Que lucro tem isso?
Ou né? qual é o interesse de ter De pegar terras essa... e fronteiras, né? Que a gente já tem os conflitos Já agrários, temos problema questão de indígena, tráfico, falta tudo. de fiscalização, né? O Paraná, por exemplo, que eu tive lá em Guaíra, tive lá em Terra Roxa, é uma dificuldade, porque os indígenas do Paraguai atravessam para cá, e aí o senhor pode emendar para falar da segurança jurídica que tem que Exatamente. ter, né, senador? Então, a gente precisa dar uma trabalhada nessa regulamentação e, digamos assim, colocar isso no piloto automático. Não ficar fazendo uma gambiarra aqui hoje, outra amanhã e tal, e nessa dependência, venceu, não revalidou, não fez isso, o governo toma isso de volta. Brincadeira de mau gosto. Ninguém gosta de insegurança jurídica. Todo mundo quer trabalhar com tranquilidade, sabendo para onde vai, né, as coisas nos seus devidos lugares. Pois é, nesse sentido, o Marco Temporal das Terras Indígenas é uma lei que foi aprovada pelos senhores, contestada no Supremo, criou-se como é que fala? Uma comissão para audiência de conciliação, não houve acordo, agora estamos aguardando novamente o Supremo se manifestar com sugestões para o Congresso. É por aí o caminho? Eu não acho que não. O Congresso é o Congresso, tem que debater até a exaustão sobre os seus temas, chama a comunidade, chama o setor interessado, escuta os dois lados. O juiz, o tribunal, é para utilizar a lei e proceder conforme a orientação legal. Eu não posso tirar do Congresso uma atribuição dele, né, e botar para alguém resolver acolá. Não vai chegar a um acordo nunca. A casa do acordo, a casa do equilíbrio é o Congresso Nacional, a representação da população pela Câmara e dos estados pelo Senado Federal, que termina chegando no mesmo lugar, né, todo mundo convergindo. Mas não tinha sido aprovado já? Não, está aprovado, está aprovado. O governo foi sancionar, vetou, nós jogamos tudo no chão, né? Sim. Derrubamos todos os vetos, o marco temporal está lá. O que, no meu ponto de vista, não foi 100% como eu queria, é que a gente deveria ter, já que o Supremo declarou inconstitucional alguns artigos da Constituição, como é que eu declaro que a Constituição é inconstitucional? É um negócio meio doido, né? Não dá para você entender bem. Mas condenaram lá alguns artigos, a gente precisava fazer uma PEC nova, e essa PEC já existe, é só pautar e votar, porque ela dá cobertura, guarda-chuva. A tramitação está no Senado, né? Tá, é de autoria do senador Irã, de Roraima, essa PEC. A primeira assinatura é dele, depois... Tá onde isso lá? Está na comissão? Não sei, está na CCJ. CCJ, o relator foi o Espírito Amin, um grande senador. Essa seria uma solução? Porque aí... Porque a lei é contesta no Supremo, já que, né? digamos, não tem cobertura constitucional, você tem que repor essa cobertura. Muda as palavras, mantém o sentido do texto, não é? E aprova, dizer, bom, não é inconstitucional. Era, já que tiraram. Agora, se aplica, vota um novo trecho constitucional, dá cobertura, essa lei aqui embaixo, ordinária, vai ter cobertura. Acabou. Né? E também acho que o Supremo tem uma dificuldade de, digamos assim, abraçar o que o Senado, aliás, que o Congresso aprova, quer criar uma lei paralela, um negócio. Eu não vejo isso com bons olhos. Cada casa tem que fazer a sua missão, né? Cada casa com a sua missão. Então, era muito importante que o judiciário parasse com o ativismo, né? E obedecesse né? Trabalhasse com a lei produzida pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, e cada um fizesse o seu trabalho. Aí acaba esse problema. Bom, né? Então, pelo que eu estou entendendo, a PEC vai acabar sendo mais cedo ou mais tarde ela tem que vir para a solução desse dilema. Agora, vou deixar esse tempo restante que nos resta para a gente falar sobre COP, seu estado, Belém, e aí houve essa coisa toda de alguns países aí mais pobres reclamando do preço de diárias, e entrou o ministro do Turismo e tudo mais. Não, a COP fica em Belém e pronto, né? Não tem essa história de... Não, eu acredito que não tem tempo para mudar. Belém cabe muita gente, principalmente aqueles que têm poder de decisão para encaminhar alguma coisa, né? Essa questão tempo aí para fazer. Essa questão turística é outro departamento, particular, né? Se não conseguir fazer a reserva, não dá. Se eu vou passear, ligo no hotel, ligo no outro, não consigo fazer a reserva, não posso ir para aquele lugar, não tem onde ficar, né? Mas o Estado e todo mundo está trabalhando, o ministro do Turismo fez um trabalho interessante,
né, o Celso Sabino, e dá para receber todo mundo. O preço está salgado. Acho que um único legado dessa COP, assim, positivo, é botar o dinheirinho para circular lá. Mercado, não tem como intervir no mercado. Cada um é dono da sua pousada, às vezes da própria casa, não é, que quer alugar, e ele que dá o preço no objeto dele. O Estado não tem que ir lá dizer, não, está caro, está barato. É o mercado que dita preço, né? Paciência, não é verdade? Paciência. Quem puder vai, quem não puder, paciência, vai na outra. E vai comer açaí, vai comer tacacá, tucupi, né? Não vai ter proibição para comer isso, né? Quem quiser. A princípio... O hotel que não quiser também não venda, né? Não ofereça. Não, a princípio surgiu a notícia da proibição de comer, tomar açaí, porque... Tal. Não, o açaí hoje no Belém, no Pará todo, é batido obedecendo às regras de higiene e as regras sanitárias para aquilo. Não se faz mais açaí pegando lá e batendo de qualquer jeito. O açaí passa por um processo de higiene para morrer tudo, enfim, né? E acontecer. Talvez lá na roça, em algum lugar, pode ainda não obedecer e ter algum acidente com o tal do barbeiro, né? Mas eu não vejo isso, nada que possa proibir, porque realmente o açaí hoje é um negócio do mundo, né? O cara vai em Belém e não toma açaí. Não, os americanos importam açaí nosso. Em Roma não vê o Papa. É verdade. Não é verdade? Aí tem uma substância no tucupi da mandioca, né? Aquele caldo que sai da massa da mandioca. Deixa assim, dá uma dormência, né? Não é aquilo não. Aquilo lá é outra coisa, é o jambu. O jambu, É aquele que faz a dormência. O da mandioca, que diz que não, porque a mandioca tem uma substância. Se fizesse mal, nós já tínhamos morrido todos, porque a gente consome muita farinha ao longo da vida, né? Então, se matasse, tinha morrido muita gente já, porque a farinha lá ou tem ou ninguém quase consome a outra coisa. Tudo tem farinha pelo meio, né? É uma cultura da dieta, da questão culinária do nosso estado. Então, se você não pode tomar açaí, se você não pode, que graça tem ir lá em Belém, né? Certo. A gente tem essas comidas assim exóticas, que é o que chama a atenção do mundo. No meu estado todo mundo, não é só no Brasil, mas o mundo afora, elege a nossa culinária como uma das melhores e mais diversas do planeta. Então, você botar gosto ruim na casa dele, mas parece que o ministro do Turismo já foi por lá, já tirou os impedimentos, esclareceu tudo, todo mundo pode ir comer à vontade qualquer coisa que quiser. Senador, não deixe de vir aqui, está sempre convidado. Muito obrigado. Essa é a casa do agro também, o senhor está lá nessa comissão, não só porque está, mas porque é um defensor do agronegócio. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui. Eu que agradeço. E eu agradeço você que acompanhou de casa a entrevista com o senador Zequinha Marinho, do Podemos do Pará, presidente da Comissão de Agricultura do Senado, e a gente se vê, né, na semana que vem em mais um Questão de Ordem. Até lá.